Olá, gente querida, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Esperança. Esse encontro semanal que estamos tendo aqui na comunidade da família de Americana, sempre com gente de garbo e elegância. É um tempo muito informal, de muita alegria e, como diz o nosso próprio tema, de muita esperança. Porque como filhos de Deus, nós temos a oportunidade, mais do que nunca, de darmos um bom testemunho para os dias que virão. É verdade, nós estamos olhando para os dias que virão, para os dias pós-pandemia. Nós estamos aqui numa roda de conversa muito gostosa, porque nós acreditamos que há muita vida ainda no ano de 2020, não apenas para a gente desfrutar, mas principalmente para a gente deixar um legado, um testemunho e uma semeadura de esperança. Esse é um projeto que eu sei que nasceu no coração de Deus e que está partilhado no coração de muitos outros filhos e filhas, e nós teremos aqui nossos irmãos, muita gente da nossa comunidade, da nossa igreja, alguns convidados de fora, para a gente repartir o quê? Esperança e boa conversa. Hoje à noite é uma noite de alegria, porque cada vez que eu sento com os nossos convidados, é tempo de conversa, é garrafa de café que vai embora, porque a gente tem muita coisa para conversar a respeito daquilo que Deus ainda quer fazer em nosso meio. E hoje à noite o nosso tema será o que nos espera após pandemia. E é uma noite especial na qual nós recebemos aqui a presença do nosso querido fundador e pastor sênior da nossa igreja, pastor Zé Roberto Isaías. Está ali ele que é o regente dessa orquestra santa, que tem nos animado, encorajado. Domingo ele trouxe uma palavra cheia de esperança e eu sei que é isso que o move. Temos também o privilégio de ter conosco o professor Osmar Gonçalves. Osmar é administrador de empresa, Mestre Coaching pela Florida Christian University, e o Osmar é um especialista da área comportamental, e eu fiquei sabendo que agora ele está se divertindo na área de psicanálise. Eu não sabia, fui surpreendido, já é um fruto da quarentena, vamos descobrir. E lá na ponta, o meu querido Pedro, como é que é o nome inteiro, Jé, que se fala? José Pedro Miranda. Isso. Pedro é empresário, mas ele está aqui hoje à noite principalmente como o presidente da nossa associação, da ACOFAM, Associação Comunidade da Família, que é o braço da nossa igreja, que olha para a sociedade que necessita de apoio e de ajuda. Nós estaremos inaugurando hoje essa conversa, esse papo de esperança. A nossa ideia é que nas próximas 3 sextas-feiras, nunca mais a sua pandemia seja a mesma, que a partir da sexta-feira você já espere as nossas rodas de conversa. Semana que vem, com a graça de Deus, nós estaremos falando sobre economia. Depois, na outra sexta, falando sobre saúde emocional pós-pandemia. E na última sexta do mês, nós estaremos falando também sobre a realidade da igreja pós-pandemia. Então, hoje nós queremos conversar com esses queridos irmãos, pensando que nós somos como a tribo de Issacar. A tribo de Issacar é aquele povo que, no meio do povo de Deus, servia como espécie de encorajador, de conselheiro, analisando as épocas. E, meus queridos, eu estava me lembrando do que está escrito, porque hoje à noite é conversa, não é pregação, não é estudo, não é sermão, mas eu estava me lembrando do que Paulo escreveu à igreja de Roma, dizendo o seguinte: alegrem-se e alegremo-nos também por causa das nossas dificuldades ou tribulações, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência, resistência produz caráter, e caráter produz esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nosso coração em Cristo Jesus. Eu quero abrir a nossa conversa pensando o seguinte: nós já estamos no mês de maio, já são 2 meses pós-Covid-19 no Brasil. Eu quero pensar com vocês que nós já sofremos, e essa altura do campeonato já éramos para ter aprendido alguma lição. O que vocês acham? Quais as lições que o nosso povo já deveria ter aprendido, já deveria ter aprendido a perseverar, já deveria ter algum ganho com o que nós passamos até aqui? Palavra de vocês. Esse texto que você acabou de ler é base para aquilo que nós deveríamos ter aprendido. Eu digo isso por mim. E aqui não vai nenhuma crítica, mas quem está nos ouvindo comece a pensar comigo no seguinte:
Qual é a primeira grande lição da pandemia? É o abandono da hipocrisia e da fala fácil. Aquilo que nós, ao longo do tempo, falamos e aquilo que, ao longo do tempo, nós dizíamos acreditar, agora é hora de colocar em prática. Esse texto aqui, me permita aqui, pastor, deixa eu voltar aqui. E aqui não vai ser pregação, não, mas aqui é que o pastor Oswaldo, ele lê muito rápido. Onde você leu aqui? Me dá aqui. 5:3. Mas não apenas isso. Alegremo-nos também nas nossas dificuldades. Veja que Paulo não devia ser sério quando falava isso para a gente. Vamos falar sério. Porque essa aqui, falando que a gente deve ter aprendido nessa época, é o aprender com a Bíblia, aquilo que nós colocávamos embaixo do braço e dizíamos que nós seguíamos. Ele diz assim, fique alegre na dificuldade. Uma das coisas, quando nós falamos, quando você mandou, pastor, isso aqui falando de papo de esperança, uma das coisas que me veio à mente é o seguinte, esperança não é alguma coisa que nasce espontaneamente no nosso coração. Tem que ser intencional. Então, para mim, a grande lição dessa pandemia é eu tenho que ser intencional naquilo que eu quero. Eu quero ter esperança, eu tenho que provocar isso. Eu quero ter alegria, eu tenho que provocar isso. E Paulo diz assim, fique alegre na tribulação. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, isso é uma mudança de comportamento, eu tenho que mudar comportamento. E esse verso aqui, ele é visceral. A gente estava brincando ainda antes, ou conversando informalmente, mas alegrai-vos também nas nossas dificuldades, porque nós sabemos, ele está colocando que nós já sabemos, nós já temos que ter aprendido que as dificuldades produzem resistência. Nós seremos muito melhores, ou nós já somos muito melhores hoje do que da forma como nós começamos essa pandemia. Essa pandemia, esse momento, ele trouxe para nós um conjunto de aprendizado, um conjunto de reflexão que já nos fez cada um de nós melhores. Antes, vocês não sabem, mas antes nós conversávamos sobre a questão filantrópica, da preocupação com o ser humano. Talvez nós nunca tenhamos nos preocupado com o próximo como nós estamos preocupando hoje. Então, diretamente, não é uma preocupação também vaga, né? Não é uma preocupação filosófica. É uma preocupação como é que eu posso ajudar alguém. Uma necessidade das pessoas mesmo, né? Necessidade. E quando no momento que eu também estou precisando, cada um de nós precisa de apoio emocional. Mas eu só vou concluir daqui, depois eu passo para os demais, porque senão vira uma pregação, eu não quero isso. Não vou deixar. Mas produz resistência. A resistência produz caráter. E o caráter produz esperança. Então, se nós queremos falar de papo de esperança, ponto inicial. Nos alegremos no momento da pandemia. Fica aqui o desafio. Exato. Eu concordo com o Osmar quando ele fala que a alegria é uma decisão. Tá? A gente temos que decidir ser alegre. Não adianta ficar só reclamando, só murmurando que a pandemia chegou, o que nós vamos fazer agora? Nós temos que tomar uma decisão que o que está acontecendo vai ter algum resultado positivo. Tá? As mudanças estão acontecendo mais rápido. Eu vejo como uma aceleração do que está acontecendo, né? Alguns projetos que estavam parados, algumas coisas que você poderia ter feito, e isso fez com que você pensasse, repensasse e acelerasse essa decisão. Você acha que chegou a tirar as pessoas de uma alienação, Pedro? Chegou a tirar as pessoas de um estado... De um comodismo. Zona de conforto. Zona de conforto seria a palavra melhor. Eu concordo com o Pedro. Eu não deixei você falar, né, pastor? Mas eu concordo com o Pedro. Nós estávamos numa zona de conforto perigosa, e você aqui redundante, eu sei, mas era uma zona de conforto confortável. Exatamente. Boa. Ele era tão confortável que nós já estávamos numa posição, e isso aqui eu digo no modelo comportamental. O pastor disse que eu gosto de comportamento, é por isso que eu fui ver a psicanálise, por causa do comportamento. Nós estávamos numa posição confortável a ponto de começarmos a ser exigente com coisas onde nós deveríamos fazer a diferença, nós já queríamos que fizessem a diferença. Da gente, Nós estávamos excessivamente exigentes. Esse momento nos tira da zona de conforto, nos leva a uma reflexão profunda
Então, se eu fosse dizer o que eu acho dessa pandemia, eu sei, pessoal, a pandemia trouxe prejuízos financeiros para mim, para um monte de gente, trouxe dificuldade, trouxe incômodo, trouxe separação. Eu estou com vocês, mas eu quero ser honesto com o texto que eu acabei de ler. Eu quero achar alegria nisso. Eu quero achar alegria nisso. E a alegria nisso é que eu olhei para mim e disse, você é um hipócrita. Hipócrita. Você é hipócrita. Você está falando muito, mas não está agindo. Ainda não cheguei lá, mas estou melhorando. Zé, fala que senão a turma te atropela. Não, atropela. Aqui... Não. O que eu vejo nessa primeira pergunta aí é que eu vejo oportunidade nessa pandemia toda, nessa situação. Eu aprendi que é oportunidade de se criar coisas novas. Se melhorar, aquelas coisas passadas provavelmente não vai existir mais. Muita coisa não vai existir mais, Pedro. Sim. De agora em diante... Será um novo? É um mundo novo, uma situação nova, e eu creio que é em nível igreja, eu estou pensando em nível igreja, nós vamos se reunir com os pastores futuramente, começar a conversar sobre o que vai ser pós-pandemia, né, pastor Oswaldo? Sim, o que vai ser, o que vamos fazer pós-pandemia. Porque, como o Osmar falou, a gente estava acomodado. Sim. Tranquilo, pô, tudo bem, comprava, Tudo na gastava, tudo na porta, chegava e tal. Agora, o dinheiro escasso, começa a mudar a situação. Casamento sendo destruído por falta do dinheiro, porque a pessoa está dentro de casa, começa muita intriga, brigas, bebida, e começa o problema de separação. Então, a gente vê, é o que eu vejo. Outra coisa, que muitas pessoas estavam ansiosas demais, que é tanta pressão, tanto medo que se coloca em cima a televisão coloca em cima das pessoas, que ela acaba ficando meia biruta. Sim. Então ela começa a ficar com medo, ansiosa, o que eu vou fazer? Sim. O que eu vou fazer? Pessoas ligaram para mim, pastor, estou assim, ora por mim, que eu estou passando uma situação dessa forma. Você acha, Zé, que porque a gente viveu realmente uma falta de orientação, né? Eu não quero nem falar do Covid-19, como eu disse aqui anteriormente, eu quero pensar no Convida 20. Passando, você acha que as pessoas vão ter mais juízo para receber orientação, já que passamos por uma tempestade, né? Ninguém sabia. O mundo já teve pandemia antes, mas essa aqui pegou avião, né? Exatamente, essa foi muito mais rápida. Foi rápida, ela atravessou as fronteiras de maneira rápida. Você acha que as pessoas vão estar mais abertas à orientação, Zé? A minha preocupação, hoje, ou futuramente pós-pandemia, as pessoas aceitarem, como você falou aí, elas podem aceitar. A minha preocupação é depois. Será que não vai voltar a mesmice? Então, mas aí é que é o meu ponto da intencionalidade do aprendizado. Nós podemos passar essa pandemia da melhor forma possível e a hora que ela terminar, eu voltar a ser o que eu era antes. Um desperdício. Eu Não desperdicei o aprendizado. Ou eu posso ser intencional nesse momento. E aqui, gente, eu quero dizer para vocês, pare um pouquinho agora, respire um pouquinho agora e olhe para o momento, que decisões, o que você pode mudar, o que você pode apreciar, o que você pode resolver. Inclusive tomar a decisão de quando essa pandemia passar, eu não ser mais o que eu era antes. Até porque se eu quiser ser o que eu era antes, eu não acharei espaço no mundo que será pós-pandemia. Exato. E tem uma coisa importante que eu até mencionei numa reflexão que eu fiz. Quando nós falamos aqui dos casamentos que estão em perigo, etc., isso aqui tem uma expressão popular que diz que você só descobre quem está nu quando a água baixa. Sim. É uma expressão popular, mas é quando conhecida. A água baixa. Quando a água baixa, você descobre quem estava nu. De fato, a pandemia está descobrindo as nossas áreas de fraqueza, aquelas áreas também da nossa vida que não estava muito bem resolvida, quer seja a área dos nossos relacionamentos, as áreas das nossas empresas, as áreas da nossa fé, das nossas crenças, das nossas decisões, ou seja, elas foram colocadas à prova. Mas esse é um momento, é uma oportunidade de eu rever. Ao invés de eu querer me separar da minha esposa,
É hora de eu entender o que é que está fragilizado e resolver. A minha empresa, ao invés de é hora de eu resolver. Na igreja, o que é que nós podemos descobrir de novo? Mas é nessa linha aí que eu acho que nós podemos fazer disso uma grande oportunidade. Quer falar, Pedro? Eu acho que nós temos muito mais tempo agora, né? Achou-se o tempo? Achou-se o tempo. Então, há poucos meses atrás... tinha. Exatamente, há Perdido. pouco tempo atrás ninguém tinha tempo. Todo mundo orava para ter um dia de 26 dias. Então, o que as pessoas estão fazendo com esse tempo extra? Então, teve até as brincadeiras. Eu acabei até conhecendo minha esposa agora. Fazia 20 anos que eu morava com ela e não conhecia. Porque tendo um convívio muito maior. Mas a gente pode tirar o ganho disso, né? Conviver com os filhos, conviver com a esposa, conviver com o funcionário, que você está ali, não sabe se demite, se não demite, o que você faz. Então, são muitas decisões que você tem que estar tomando nesse pouco Pedro, tempo. deixa eu pegar uma carona. Teve gente que conheceu a esposa, mas eu quero desafiar a nós a conhecermos a nós mesmos. Olhar no espelho, aproveitar o tempo para se ver no Aproveitar esse espelho. momento e olhar para nós, porque é fácil de você olhar para o seu cônjuge e falar assim, esse homem, essa mulher, Está tal nu. coisa, está nu. Está Olha, nu. onde já se viu? Agora, que tal eu? Esse é um momento importante. Esse é o aprendizado que você falou contra a hipocrisia, né? Contra a hipocrisia. Porque na pressa da vida, Sim, você vai se você vai- maquiando e empurrando. Mas como todo mundo teve que parar, né, Zé? E agora? Eu tenho que me olhar. É o que eu falei domingo. Antes o pessoal falava que o dia precisava ter 30 horas. E não dava. Hoje, como é que fica? A gente brincou antes da gente começar aqui, eu não lembro qual dos queridos falou. Deixa eu só abrir um parênteses também. Era para nós termos uma convidada mulher, infelizmente ela não pôde vir na última hora. Então hoje nós começamos essa conversa só sobre homens, mas tem um dia do Papo de Esperança que vai ser só mulheres e um convidado. Aí vai inverter a Vai situação. inverter. Vamos pensar o seguinte: esperança é um negócio interessante, porque a esperança ela não pode ser confundida com otimismo. Esperança não é esperar do nada, é usar o que tem e a partir do que tem ter visão de algo melhor, de algo mais profundo. A esperança ela nem é tão realista da realidade mais dura e crua, que simplesmente fica com a dívida, com o prejuízo, com a perda, mas ela é realista de olhar o que se tem. E eu quero pensar com vocês qual deve ser, depois que a gente passar do distanciamento social, não apenas aquilo que a gente aprendeu e que nos trouxe, nos traz alegria, nos traz esperança, mas qual deve ser a primeira coisa a fazer? Porque nós vamos encontrar gente aliviada, né? Nós conversávamos dessa coisa das questões econômicas, que algumas pessoas estão passando nesse período, alguns prejuízos, dificuldades. Nós vamos encontrar gente aliviada, porque vai poder abrir seu negócio, voltar para o mercado. Lembrei, nós estávamos falando antes de ideias que estão surgindo para o mercado, coisas a se fazerem. Oportunidades. Oportunidades, produtos, falamos até de produtos que vão estar aí à disposição para enfrentarmos o que vier. Então vão ter coisas para se fazer, mas também vamos encontrar pessoas tristes, com sofrimento, com dor, com perdas de diversas áreas. Então nós vamos encontrar os dois grupos, de gente aliviada, porque pôde sair de casa, pôde abrir o comércio, pôde viajar, pôde reencontrar a família, e gente com perdas, gente triste. Então a minha pergunta é, o que nós, como filhos do Senhor, como filhos de Deus, como gente de visão, como gente de esperança, o que a gente deve fazer? Nós já avaliamos, pensamos, sentimos, fizemos autocrítica, mas eu quero ouvir de vocês. Começar do Zé agora. Qual deve ser a primeira coisa que a gente deve fazer, pastorzão, quando a pandemia passar e o convida a vir se apresentar a nós? Eu acho o seguinte, estabelecer novas metas, encarando o confinamento como um novo começo e novas oportunidades. Eu acho que seria mais ou menos isso. Porque você sai de uma situação, você vai encarar uma nova realidade. Você não vai chegar após pandemia e começar a abraçar todo mundo. Também não, né? Você não vai. Você não perdeu vai. ainda os abraços? Eu estou naquela de abraçar todo mundo ainda. O pessoal sabe, o pessoal liga em casa, o pastor quer receber um abraço. Então, não vai ser aquele momento de voltar e começar a abraçar todo mundo. É o que a gente gostaria. Sim. Mas na realidade ainda não. Porque isso aí tem um tempo, essa pandemia ainda vai ter um tempo, 2, 3 meses, nós, Osmar?
Dizem que vai até setembro, outubro. Para voltar Então, tudo nós não normal, podemos vai longe. se dar o luxo de chegar e começar a abraçar todo o pessoal da igreja, ou você encontrar amigos na rua, se abraçar. Mas eu creio que é um novo começo para todos nós e época de novas oportunidades. Tanto no nível igreja, quanto fora da igreja, no nível empresarial, qualquer situação da vida aí. Você falou novas metas. Viver com menos é uma, pastor? Viver com menos? Sim, ver com menos. Não é só nível de salário. Porque muitas vezes você fala, vou viver com um salário pela metade, que as empresas vão me pagar. Agora, não é só no nível salarial. Você tem que pensar menos em vários aspectos. Você consumir menos, você não... Porque antigamente era um tal de Não compra, gastar tanto de nada. não gastar. Eu me lembro, há 30 anos atrás, era mais fácil você construir uma casa. Sim. Você comprar um terreno e construir uma casa. O Osmar é dessa época. Hoje, a coisa mais difícil é comprar um terreno e construir uma casa. Que a dificuldade é comprar o terreno. Imagine construir a casa. Então, a situação é muito difícil. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, se tentar economizar ao máximo, porque agora é a época de economizar, segurar a parte financeira dentro de casa, para você saber onde você vai investir. Porque em todo segmento vai ter dificuldade. Então, agora é hora de você se precaver. Parar, falar, espera aí, vou dar um tempo. Não sei o que o Osmar pensa Mas disso eu aí. acho que ao mesmo tempo, aí nós estamos falando muito da parte financeira, né? Que vai pegar todo mundo, algumas empresas estão tendo oportunidades, não teve problema de fluxo de caixa, mas a grande população aí está tendo um problema financeiro. Então vai ter isso pós-pandemia, como a gente vai voltar ao nosso consumo, né? Com o que nós vamos estar gastando. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a euforia após a pandemia vai ser grande. É meio histórico, né? Após as guerras e a pandemia, veio um momento de euforia. Então a gente vai separar a alegria que nós vamos ter, mas ao mesmo tempo a dificuldade que nós vamos passar. Então acho que é o tempo de aproveitar agora para nos planejar como vai ser o futuro. Você, Pedro, qual a primeira coisa que você vai fazer? Eu sou curioso com a sua vida. Aí até curiosidade, Osmar, porque se fosse tão bom assim, sabe? Meu candidato. Mas você, o que você pensa? Porque você, bem ou mal, tem um comércio, você dirige a Cofan, você sabe muita gente necessitada, mas você também tem outros projetos pessoais. Qual é a primeira coisa que você sabe que você precisa fazer quando sairmos da realidade do distanciamento social, velho? Eu acho assim, tem a parte social, que todo mundo hoje quer fazer o churrasco com o amigo, quer fazer a festa com o vizinho. Faz Essa falta. é uma coisa que a gente quer fazer, né? A festa, celebrar o fim dessa pandemia. Tá? Lógico, como o pastor falou, não vai ser aquele abraço, não vai ser aquele beijo, sempre vai ter aquele medo. Tá? Então vamos esperar esse tempo passar. Quando a gente fala nas empresas, a gente está vendo muitos estudos de quais são os ramos que vão se recuperar rápido. Tá? Então, acabou a pandemia, vai ter uma recuperação mais rápida e aqueles ramos que vão demorar. No nosso segmento, eu acho que realmente a gente vai ter que estar investindo para trazer esse cliente de volta para a nossa loja. Então, realmente está melhorando ali nossa empresa para isso. Tá? Mas o que vai pegar muito, pensando já na Cofan, muita gente vai estar necessitado. Então, hoje nós temos um aumento realmente das pessoas solidárias. Hoje você conversa com qualquer um, está todo mundo juntando cesta básica para dar. Só que a quantidade de pessoas necessidades também aumentou. Então, teve o aumento da doação, mas a quantidade de pessoas necessitando disso também aumentou bastante. Ô Pedro, eu vi muitos assim, muitos grupos que eu participo de rede social, de WhatsApp, muita gente se oferecendo. Sim. Falando, olha, se você souber de alguém que precisa disso, daquilo, olha, gente, tal lugar vai ter distribuição disso, tal dia. O que a gente pode imaginar, e aí eu deixo para todos os irmãos, como é que a gente pode também ter uma ação mais rápida diante disso? Porque as pessoas também vão precisar mais rápido, né? Eu acho que a gente vai ter que estar unindo cada vez mais, seja aqui na nossa igreja, seja com o seu vizinho, com a sua sociedade, de onde você vive, para as pessoas colocarem em prática o que aprendeu nesse período. Tá? Porque acho que muita gente sentiu na pele, tá? Uns mais que os outros. A gente sempre muito fala na parte financeira. Tá? Você pode ver, todo mundo fala, tá ruim, tá faltando dinheiro, tô tendo que economizar, tô deixando de pagar uma coisa. Mas se a gente esquecer essa parte do dinheiro, tá? Se você tem aquele caixa para você passar 5 meses, então o que você vai aproveitar para rapidamente ajudar as pessoas? Tá? Como você vai, você mesmo, unir com os seus ali, as suas pessoas que estão perto de você, para melhorarem a vida de todos que vão estar cada vez pior. Vai estar sofrendo mesmo, vai ter muita gente sofrendo. Vai sim, vai sim. Osmarzão, primeira coisa a fazer.
do Convida 20? Então, eu sou um pouco... Eu penso um pouco diferente Fique à vontade. porque eu acho que o meu pós-Covida eu comecei no durante Covida. Sim. O planejamento começou agora. E eu já começo a execução, inclusive. Porque nós vamos ter um outro tempo que não será mais igual. Então, eu não sei se vai ter um dia que eu vou poder dizer, esse é o marco que acabou o Covid. Ele vai terminar gradualmente. Eu entendo a colocação de... Né? Mas Cronológica, né? Cronológica. Mas eu acho que o momento da gente sair do Covid é hoje. É hoje. A gente tem que sair. Ele já é um fato. Inclusive, as suas consequências já estão medidas. Sim. Então, eu não vejo mais porque eu preciso me preocupar com isso. Eu tenho que tomar os cuidados. Por favor, gente, é disso que eu estou falando. Eu tomo todos os cuidados, mas eu não quero mais me preocupar com ele. Eu já quero me planejar considerando esse novo momento. Então, à medida que agora a sociedade se move, nós temos que ter essa preocupação com as pessoas as pessoas carentes, mas as pessoas carentes, elas precisarão de cesta básica e precisarão de uma cesta básica emocional. Sim. Porque um dos grandes prejuízos que está tendo nesse momento é o prejuízo emocional. E, gente, o prejuízo emocional, isso aqui dá uma conversa de 2 horas, por quê? O prejuízo emocional que as pessoas muitos de nós estamos sofrendo agora, era pelo modelo de vida que nós havíamos construído. Nós havíamos construído um modelo de vida em que, por alguma razão, o pastor Zé mencionou muito bem das dificuldades aqui, mas por alguma razão, nós precisávamos, ou como eu estou falando como sociedade, do modelo comportamental, nós precisávamos fazer churrasco toda semana, ou sempre, nós precisávamos jantar fora sempre, nós precisávamos... Tá na rua sempre. Agora, a pergunta que eu faço, pastor, é, por quê? O que é que vazio que dentro de mim eu estava querendo preencher com essa atividade? Que vazio eu estava querendo preencher com uma casa maior? Que vazio eu estava precisando preencher com um carro mais novo? Com um carro isso, com um carro aquilo? Que vazio que eu estava querendo preencher com a minha insatisfação constante e com a minha ansiedade sem fim? O Covid, ele veio, e na minha opinião, ele veio como se fosse uma reprimenda de um pai celestial, que disse assim, você vai ficar de castigo aí, ó, até, aí você fala assim, vou ficar quantos dias aqui? Você vai ficar até você aprender a desenvolver um novo comportamento. E nós aprendemos lá na década de 50 que o novo comportamento só muda depois de 3 semanas. E nós sabemos... De 40. Agora não, saiu a glândula pineal que diz que é 28 dias, é o hábito depois de 21 dias, mas aí saiu a glândula pineal que diz que é depois de 28. Mas quando você falou do tempo, quanto de nós, mesmo tendo tempo, deixava de fazer aquilo? Agora. Sim. Mas só que nesse momento, nós gradativamente, você que está em casa deve concordar comigo, ou parte de você, que nós começamos a fazer aquilo que a gente dizia que não fazia porque não tinha tempo, mas agora nós começamos a ter tempo e estamos fazendo gradualmente. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu não vou criar nenhum grande evento quando isso acabar, porque eu já estarei em um grande evento quando isso acabar, porque eu já estou num grande evento hoje, que eu já estou planejando isso, fazendo movimentações, porque é isso que eu acho que nós temos que fazer hoje. Hoje é a hora de nós movermos, porque a nossa esperança está em algo maior, está num Deus maior. Agora, e se você morrer? Pô, se morrer, gente, Tamo já falei, lucro. já estou no lucro. Estou na glória. Isso. Então, mas essa é outra hipocrisia, se vocês me perdoam. É que eu tenho problema com o vocabulário, vocês me perdoam. Ser bocudo. Essa é outra hipocrisia. Falamos, quando nós chegamos aqui, nós estávamos conversando isso. O apóstolo Paulo dizia assim, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Então ele dizia assim, se eu viver, eu estou vivendo para Cristo, e se eu morrer, tudo bem. Então ninguém está dizendo aqui que quer morrer, ou não, se você falar que você quer morrer ou não, eu fui criado para ser eterno, né, lá desde o princípio. Mas se morrer, vocês saibam que se morrer, eu morri numa boa. Sim. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora, se eu tiver esse comportamento, agora quando eu fico desesperado por causa da morte, é porque alguma coisa eu deixei de fazer.
Então, uma boa hora da gente perguntar o que foi que eu deveria ter feito que eu não quero nem morrer. Ou O que eu posso fazer? Isso, o que você falou, Não, Pedro? mas Repete. então, o que eu não posso fiz... fazer porque eu não fiz ainda. O que eu não fiz que eu preciso fazer agora. E comece a fazer hoje. Não espera a pandemia acabar, não. Não, e eu acho que quando o distanciamento social acabar, a gente tem que estar aberto e sensível, me desculpem em colocar, porque vão surgir necessidades de pontes, de coisas que vão, que a gente vai perceber a lacuna na retomada. Eu chamo de retomada. Né? Na hora que retomar, vai precisar de gente fazendo coisas que talvez o nosso comodismo não percebia. É isso então, mesmo. se você me perguntar, Oswaldinho, o que você vai fazer? Eu quero dar uma esticadinha para a praia, porque eu estou precisando de ver o mar, isso é uma necessidade minha, de ver o azul do mar, né? Só por vídeo não é o mesmo brilho, eu estou precisando sentir aquele cheiro de sal, eu preciso, a coisa minha comigo, a minha guarde a Ilha Bela, mas depois que eu for para a praia e voltar... Velho, eu imagino assim, que vão aparecer lacunas sociais, de cidadania, de arte, porque é aquilo, né? Sempre pandemias como essa, guerras, revoluções, abrem novas brechas, coisas, gente para contar história, gente para ensinar coisas, gente para retomar, vão ter alguns hiatos, coisas que pessoas estavam fazendo e por motivo A ou B parou de se fazer. E nós vamos ter que ser uma espécie de bússola social. Eu não sei o que eu vou ter que ensinar, mas eu sei que eu vou ter que, mais do que nunca, me colocar como professor, porque algumas necessidades. Gente vai pedir orientação, gente vai pedir luz, gente vai pedir direção, e a gente vai ter que estar sensível. Não para pensar mais, isso que eu gostei que você falou, Osmar, mas para ser intencional em coisas que talvez a gente falou, pô, isso aqui ninguém percebeu que está faltando. E se inserir naquilo, não deixar a oportunidade passar. Agora, se nós queremos ajudar no pós-pandemia, e já pode começar já, pessoas naquilo que é relativo ao seu emocional. Sim. O emocional das pessoas começa a ficar muito fragilizado, e se nós queremos ser úteis enquanto cidadãos, enquanto cristãos, é um bom momento de olhar para as pessoas, acolher as pessoas, ouvir as pessoas, trazer uma palavra de esperança. Inclusive, essa noite aqui, essa palavra é de esperança, de dizer, começa hoje, não espera a pandemia passar, não. Pega o seu projeto, nós falávamos aqui sobre Eclesiastes, né? O que te vier à mão para fazer, faz hoje, conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde você vai, não tem projeto. Então vamos começar hoje, vamos trocar essa angústia, essa melancolia por esperança. Vamos trocar por esperança. Boa palavra, melancolia. Melancolia. E às vezes, agora eu vou chutar um pouco o pau da barraca. Porque... a gente gosta muito de falar de Eclesiastes, há tempo para tudo, né? Sim. Eu estava fazendo minhas pesquisas aí nas redes sociais, esse foi um dos textos que o povo abusou. É tempo disso, é tempo daquilo. Mas tem um texto no mesmo capítulo de Eclesiastes 3, que fala do tempo, que é o 3,15, que diz assim: aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. O que o autor está dizendo aqui? Eu comparo isso a uma outra frase dita, não lembro por qual pensador, né? O mundo sempre o mundo sempre muda, mas o mundo é o mesmo. É o mesmo. Quando a gente olha, né? É como eu brinquei, essa é a primeira pandemia que pegou avião. Vão ter algumas coisas no nosso mundo que, ao sairmos do distanciamento social, nós vamos precisar aproveitar essa oportunidade, porque o mundo é assim. Então, a gente sabe que haverá uma explosão social, porque sempre depois da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, se produziu mais arte, se produziu mais música, aconteceram algumas explosões sociais. Depois da Segunda Guerra, houve uma geração chamada Baby Boomers, que houve uma explosão de nascimentos, exatamente porque havia acontecido muita morte. Para os irmãos terem ideia, eu estou lendo Francis Schaeffer, relendo Francis Schaeffer, relendo C.S. Lewis, que eram escritores cristãos do pós-guerra. E sempre depois do pós-guerra, é muito proveitoso também para a criatividade. Eu estava vendo um historiador que dizia que algumas roupas na moda e na França se desenvolveu porque o pessoal que não perdeu a cabeça quis vestir tudo de uma vez. Então houve um exagero na moda, na arte, porque tudo vem para cima. Eu queria que vocês fossem agora inimigos da melancolia.
que sementes de explosões, de coisas conhecidas, boas, a gente vai precisar semear depois do distanciamento social? Você já falou da percepção emocional, de gente sofrendo. Mas o que é momento também da gente plantar com ânimo, com coragem, para enfrentar a pandemia? Eu quero pegar uma carona. O fato pós-guerra veio do amadurecimento comportamental dos valores de então. Sim, Que eu quero já dizer. era. Porque as pessoas disseram assim: o que adianta eu ficar guardando todo esse negócio, vem uma guerra, acaba com tudo Leva aqui. tudo. Então eu vou viver. Exato. O que muito da reflexão da pandemia está trazendo? Ô, escuta, o que adianta eu ficar com tanta coisa, sendo que daqui a pouco eu posso pegar um Covid e morrer? Aquele Que não conforto. existe estabilidade. Não existe garantia. A garantia que nunca existiu, mas que eu comecei a querer acreditar que existia. Então, o que aconteceu com a roupa, com a plenitude, com o baby boomer? Aliás, eu sou nós baby somos boomer? o baby boomer. Ó, Que bonitinho. nós Baby não tem mais nós nada. somos ainda do finzinho da geração baby boomer. Exato. Mas o que foi que aconteceu? As pessoas, elas ficaram mais confiantes na sua liberdade de criar, de fazer, de Sonhar um conquistar, de se expor, de expor o que pensa. Vê os escritos de C.S. Lewis, ele começou a contar histórias que mostravam uma pessoa absolutamente livre no seu pensamento. Exato. E nós estávamos todos cheios de mãos e dedos. E agora nós já começamos a dizer isso. Sim. Nós já começamos a dizer assim, nós temos que ousar. O pastor falou, agora vamos ter que repensar a igreja. Já começamos a ficar ousados. Então, eu acho que o que vai acontecer é esse ousar. Porque nós vamos nos conscientizar que a vida não nos dá nenhuma garantia. Aliás, tinha um pensador chamado Jesus Cristo que dizia assim: não andeis ansiosos pelo amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Viva bem quando? Viva bem hoje. Eu concordo muito com o que o Osmar falou, que não temos que esperar o final. Tá? Teve o começo. Parece que mudou, né? Parece que fechou aqui e começou tudo uma vida nova a partir do momento que começou essa pandemia. Mas esse final não vai ter um dia, hoje acabou. Tá? Então, assim, devemos fazer hoje com os recursos que nós temos e melhorando isso a cada tempo. Não ficar esperando a próxima oportunidade. Tá? É tipo um cavalo sem crina. Tá? Como é que é? Cavalo sem rabo. Se pegar na crina, não pega mais. Como é que Tem que aproveitar a oportunidade. Aproveita que o cavalo está passando. Aproveita que o cavalo está passando. Porque, assim, as mudanças acontecem muito rápido. Tá? Ninguém imaginar 2 meses atrás o que está acontecendo hoje. Tá? Então, tudo vai mudar muito rápido e vai continuar nessa mudança. Eu aconselharia cada um de nós sentar e começar o seu novo projeto. Repensa o que foi que deu certo, o que não deu. Começa o seu projeto com senso de urgência e faça um projeto tão bem quanto você nunca fez. Sim. E quando for fazer, a partir do dia que você quiser, coloque foco. o Zé falou novas metas. Foco. É isso. Projeto, foco. E faça com a energia também como você nunca fez. Coloque toda a sua energia ali. Faça disso uma conquista. Comece de novo. E olha, quem está falando para vocês é um cara com 62 anos. Está dizendo, comece de novo. Comece hoje. Não se morra. Eu sei que essa expressão não existe, mas... Não viva morto. Não, mas muitas das vezes a gente se mata. Não é se mata, a gente se morre. Porque você não se mata, mas você vai morrendo. Não, comece hoje. Não importa a situação que você está. Olha os escombros, coloca os escombros de lado, não importa. Ah, mas falar é fácil. Não, não é fácil para mim também. Eu estou dizendo isso porque eu intencionalmente decidi dizer, eu começo todos os dias. Todos os dias nós começamos. Tem uma história, gente, se você me permite, eu conto. Dizem que os pinguins, quando eles vão construir ninhos, eles constroem com pedras. Então eles mergulham, trazem uma pedra e colocam. E quando o macho mergulha, a fêmea fica olhando a pedra, porque senão o outro pinguim vem e rouba a pedra dele. E quando às vezes o ninho está quase pronto, vem uma onda e leva todas as pedras embora. Vocês acham que eles fazem uma reunião para discutir a perda das pedras, sim ou não? Não dá tempo. O que ele faz? Fica aqui que eu vou lá mergulhar. Então, gente, é hora de construir ninhos pedra a pedra. Vamos começar de novo. Zé? Não, eu só tenho uma palavra simples. A partir de agora, inovação. É um homem, inovação. É uma síntese que é uma... Se você
começar a inovar. Você pode dizer assim, mas o exemplo dos nossos equipamentos. Nós temos equipamentos, talvez não é o correto para nós fazermos o que nós precisamos. Através desses equipamentos nós começamos. Tem que começar com eles. Depois nós vamos adquirindo outros. Isso. Mas tem que inovar, tem que mudar. Na nossa vida a mesma coisa. Nós temos que inovar. Não ser mais aquele Zé Roberto, eu cuido das minhas plantinhas. Vou continuar cuidando das plantinhas, porque isso aí não tem como mudar. Mas eu vou inovar alguma coisa dentro de casa. A gente pode dizer, pastor, que a gente até perdeu um pouco do medo de perder com essa situação? Eu sempre fui ousado. Isso sempre foi ousado. Eu nunca tive medo de perder. Sim. Sempre fui ousado, desde que eu casei, sempre fui ousado em conquistar. Ótimo. Então, sempre orei a Deus, orava a Deus, pé no chão, e não tinha, mas eu acreditava que ia ter. Sempre fui desse jeito. O Osmar, eu conheço ele, foi da mesma forma. Ele sempre foi assim, conquista. Seria uma marca da geração pós-guerra? Não seria. Não seria. Eu acho que eu e os Osmar bem semelhantes. Os nossa trajetória. O dele foi numa empresa excelente, eu parti para um outro caminho, mas da mesma forma. Então, se você não acreditar que você vai conseguir, você nunca consegue. Trocar o medo pela ousadia? Justamente. Eu nunca tive medo. Eu sempre fui ousado. Mas isso é intencional. Sim. São decisões que nós tomamos. Decisões. Isso é importante, isso aí tem que ser intencional, né, pastor? Intencional. Porque você tem que falar assim, eu vou ousar. Eu já não aceito, eu acho que é o princípio da inovação, né? Eu já não aceito como vai estar. Ainda que não esteja tudo pronto, não sei quando que vai normalizar, mas eu já vou fazer diferente. Deixa o Zé. Um exemplo. Olha lá. Se fôssemos hoje, ou em março, nós começarmos a reforma do prédio do lado, nós provavelmente não íamos nem começar. Não ia. Mas lá atrás, Deus nos deu direção e nos deu firmeza, ousadia para começarmos a reforma. Começar a acabar. E acabar. Começar a acabar. Com foco. Com foco. Como o Osmar falou, com foco. Então, na nossa vida, na vida da igreja, do povo aí que está, os membros da igreja, os irmãos, têm que ter foco, ser ousado perante Deus. Mas eu não consigo. Se você pensar dessa forma, pessimista não entra no céu. O cara não sabe se ele vai chegar lá. Então, se chega lá, não sabe se tem? Não sabe se chega lá, vai ter o céu? Não sei se vai ter céu, não vai. Será que é verdade? Quem vai estar me esperando? Será que é verdade que estão pregando aí? Então, eu tenho convicção que eu vou chegar lá no céu. Amém, graças a Deus. Com vocês também. Então, é isso que nós temos que O tá... que você queria, olha que eu falei, Não, do perder o medo? eu gostei da filosofia. Você perdeu o medo de perder. Isso aqui não é uma apologia à inconsequência. Não é. Mas é um incentivo à ousadia. O medo é paralisante, né? Você fica aquele medo, você paralisa, você deixa de tomar decisão. Você vai procrastinando as decisões que você precisa tomar. Não, e nesse momento, gente, eu entendo que todos nós tenhamos tido um susto. Que a gente dormiu de um jeito, e eu digo para vocês, eu estava nos Estados Unidos quando a pandemia explodiu. E aí você fala, o que eu faço aqui agora? Porque eu estou longe de casa e tal. Então é um negócio assim assustador. Então, a gente ter tomado um susto, eu até entendo. Agora, viver assustado não pode ser uma opção. A opção tem que você viver com esperança, com planejamento, com mudança de vida. E esse é o incentivo nosso aqui nessa noite, o tema é esperança. Esperança, porque dias melhores agora virão. Amém. Virão, certamente virão. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Exato. Eu acho que até um pouco do papo de conversa existir é exatamente para a gente sair daquele marasmo de só olhar para o prejuízo, da gente não esperar nada de bom, da onde vem a ideia de espera ativa, não uma espera passiva. Cada um podia ficar no seu mundinho remoendo o que vai ser e se encher de questionamento. Para a gente começar e para o final, eu quero trazer uma frase de um filósofo brasileiro, Felipe Pondé, que disse o seguinte:
O medo atrai a morte. O medo atrai o desespero. E ele diz, cultive um pouco de coragem. Deixe de ser tão medroso e achar que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. E isso nós estamos falando, quem conhece um pouco a linha filosófica do Pondé, de um homem ateu, de um homem existencialista. E que nos chama para uma coragem ativa. Então eu queria lançar para os irmãos, como cultivar, o Zé falou de plantinha, como cultivar, e aí eu deixo aberto, mas coragem nesse momento. Eu acho que coragem é o segundo patamar pós-esperança, né? A esperança é essa coisa de esperar o que é bom, de crer que é possível, e a coragem é a transformação dessa esperança. Como cultivar essa coragem agora, irmãos? Eu fico na ousadia, tá? Eu acho que realmente tem que ser ousado e acreditar que vai dar certo. Tem que ter coragem para realizar. Não ficar parado, não ter medo. O pai de família, os filhos veem nele um homem corajoso, um homem ousado, ou um homem medroso, um homem que tem tudo que ele vai fazer, ele tem, acho que não vai dar certo, pessimista. Então, nós temos que ser exemplo, tanto para a nossa família, como para a igreja. Pessoas que não têm medo de encarar situações, não têm medo de encarar a realidade. Você tem ousadia para fazer, executar e levar pessoas a fazerem, porque você está fazendo, mas... Convidar outros, convidar outros a fazerem, porque você sabe que você está fazendo a coisa correta, diante de Deus, diante da palavra de Deus, e com o pé no chão. Você não está fazendo a coisa volúvel de qualquer jeito. Sim. Está fazendo a coisa correta. Então, é um modo que eu vejo de agora em diante, a gente implantar isso na mente das pessoas, que ele tem que ser usado. Eu acho que nós temos que dar exemplo, né? Dá exemplo, começa de nós. Exatamente, dar exemplo que não vai acabar, tá? Que vai passar, entendeu? Independente entre mortos e feridos, né, salvaram-se todos. Tá? E quantos então, que estão morrendo, Pedro, porque estão com medo, pessoa com medo, tem depressão, até... É o que o Pondé disse, o medo atrai morte. Acaba se suicidando. Sim. Aí. Então, é a situação. Osmarzão. Eu gosto de olhar para a ousadia a partir do objetivo. Vamos pensar por um momento em todos nós que queremos estar aí congelados pela situação. Ficar parado, obviamente, não te leva a lugar algum. Agora, se lugar algum é onde você gostaria de estar indo, fique parado. Sim. Agora, se seu objetivo é fazer alguma coisa, tem que começar a mover. Primeira coisa, planeje e mova. Ação com foco. Sim. A ideia é a seguinte, se nós achamos que a vida é efêmera, passageira e nós vamos todos morrer, como é que nós gostaríamos de ser lembrados? Como alguém que ficou aqui rodando... Qual o legado? Qual é o legado? Quando o pastor José falou sobre os filhos que olham para os pais como sendo uma referência, qual é o legado que você está deixando? Um legado de dúvidas ou um legado de ousadia? Sim. Um legado de letargia ou um legado de planejamento, de vamos para cima, de motivação, de mover o meio em que você está, não somente você, mas de ser um fator de inspiração para outras pessoas que estão ao seu redor. Como você quer ser lembrado? E se nós estivéssemos falando somente para os cristãos, que nós não estamos falando somente para os cristãos, estamos falando para todo mundo que está assistindo e que vai nos assistir futuramente. Mas se você tem alguma relação com Deus, você tem que pensar o seguinte, a sua vida não está em você, está em Deus. E quando nós falamos aqui sobre o medo, esse texto que você leu, de que o mundo que existe já foi, se nós vamos lá para o Salmo 139, que mostra a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus na sua vida, na minha vida, ele embarca toda essa leitura que você fez, dizendo assim, eu estou com você. Davi dizia assim, para onde eu vou me esconder, sendo que tu estás comigo. Então, quando eu olho para isso, eu digo assim, eu não estou sozinho.
Então, eu não tenho que ficar parado, eu não tenho que estar sujeito ao tempo, eu tenho que ousar todos os Eu dias. poderia dizer, Osmar, e até pegando o gancho do que o pastor Zé falou, de pensar como gente que lidera enquanto pai, enquanto cidadão, mesmo quem não é pai, a gente pode pensar que a coragem também é um pouco de fruto, não apenas, Pedro, de um sentimento, mas de uma responsabilidade. Porque já que nós estamos, vamos pensar aqui agora, bem pé no chão, já que a gente está sobrevivendo a uma pandemia, que infelizmente alguns, que nem você viu na outra América, não sobreviveram, já que a gente está tendo o privilégio de viver pós-pandemia, não se torna um pouco também responsabilidade social nossa, chamar a coragem de dizer, eu vou produzir um pouco de um legado, eu vou criar pontes para quem precisa. A coragem não nasce um pouco, não somente de emoção, sentimento, mas de responsabilidade, gente? O que vocês acham? Eu não posso concordar mais com você. Eu concordo totalmente com você. Não, eu concordo totalmente com você. Que nós, na posição de líderes, de qualquer líder que seja, líder da sua família, da sua comunidade, da sua igreja, da sua empresa, qualquer líder, nós temos a responsabilidade de demonstrar a coragem e mais, de, por sermos os líderes, criarmos pontes para os nossos liderados. Por isso que quando a gente está falando o que vai ser depois dessa pandemia, eu digo assim, eu sei que eu terei uma responsabilidade de trabalhar emocional de um monte de gente, não por nada, mas porque eu quero criar ponte para essas pessoas, isso faz parte do meu legado. Agora, olhando mais para o círculo mais próximo, eu como pai, como líder desse clã Gonçalves, eu tenho que mostrar para esse clã que é o seguinte, nós estamos vivos, nós não vamos entregar esse negócio e nós vamos aproveitar esse momento para fazer acontecer. E eu dou o exemplo. E um dia disse isso numa reunião familiar, que não importa em que situação que eu esteja, eu sou o líder desse negócio e enquanto eu falar, eu digo, é aqui que nós vamos. Não, gente, nós temos, eu tô colocando isso assim de uma forma um pouco forte, porque nós dissemos no começo que isso tem que ser intencional. Porque senão o mundo te come nesse momento. Então você tem que levantar, você que está aí olhando e dizendo assim, ah, meu Deus do céu, o que eu faço? Você tem que levantar. Eu tenho uma história que eu gosto muito, eu sei que eu falo muito, mas vamos lá. Quando Davi orava pelo filho que estava morrendo, eu gosto muito desse texto. Davi ora pelo filho que está morrendo e se veste de cinza, se raspa a cabeça e tal. Aí chega alguém para dizer para ele que o filho tinha morrido, ele olhou e falou assim, o filho morreu? Morreu. Ah, tá bom. Então ele foi lá, fez o quê? Tomou um banho, se alimentou, e disse assim, enquanto eu tinha esperança, eu fui lá, agora não tem mais, eu vou fazer o que tem que fazer. Então você pode ter chorado o seu luto, a sua frustração, as suas memórias, tudo bem, mas a pergunta é, não é hora de levantar agora, tomar um banho, trocar... Deixa eu dar um exemplo para vocês da nossa comunidade. Eu estava muito preocupado com um irmão, um amigo nosso, ele trabalha numa área de produção de serviço, justamente do que não está funcionando no momento. Faz material para festas, celebrações, formaturas, academias, clubes, tudo que não está nem aberto nem funcionando. Tem 3 filhas pequenas. Aí eu estava preocupado com esse brother, a gente trocou uma mensagem, falou, pastor, posso te ligar? E eu me preparei, falei para ele, olha, me liga daqui tantos momentos, tal. E eu me preparei para receber o telefonema dele, porque ele falou, estou com um negócio aqui na cabeça, e eu falei, Deus, me dê sabedoria, graça, porque eu não sei para que lado esse brother vai. Mas eu quero estar com ele nessa situação. E ele me surpreendeu, porque ele falou assim, Oswaldinho, eu acho que a gente tem que botar a mão na massa daquela biblioteca lá da igreja. Eu falei, hã? Não, porque tem muito material, tal e coisa. Então, eu estava esperando que ele tivesse até um pouco mais baqueado pelo momento social. E ele mesmo falou, eu estou reagindo acima do que eu esperava, mas como tem muita coisa para fazer, eu sei que a hora que a gente voltar, aquela biblioteca lá do fundo da igreja tem que estar em dia, tem que estar em ordem, porque eu falei, cara, por isso que eu falei de responsabilidade, né? Eu fui tremendamente inspirado, encorajado por alguém da nossa comunidade, e a palavra é essa mesmo, encorajado, na medida que alguém olhou e falou, pensando além de si, viu uma coisa simples,
que precisa de um direcionamento, e ele estava só ligando para mim, falou, por onde que a gente começa? Falei, velho, por onde você acha melhor começar? Nem eu tenho ideia. Mas é essa coisa de pensar além de si, com intencionalidade, numa coisa que às vezes muita gente vai procurar informação ou orientação. Então, nesse sentido, para a gente começar a canalizar, eu vou começar lá do fundo para terminar aqui. Palavra final de vocês, principalmente em suas áreas de atuação, o destaque para a nossa esperança. Você ia falar mais alguma coisa nisso, pastor? Fica à vontade. Não. Nossa palavra, a palavra final de vocês para quando a pandemia passar. Começa lá, Pedríssimo. Eu acho assim, que não tem o dia para passar, mas vai passar. Tá? Se vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não dá para saber. Mas eu acho que a gente tem que ser cada vez mais solidário com tudo que vai acontecer. Tá? Nós ali na Cofam estamos tentando ao máximo ajudar as famílias que precisam. Tá? Então a gente precisa da ajuda das pessoas para estar junto com todos, continuar esse trabalho, né? Não esperar passar para começar a decidir o que vai fazer. Como o Osmar colocou muito bem, começar a fazer a partir de agora. Eu creio que a partir essa novo momento, né, que estamos vivendo, muita coisa vai mudar na igreja, né? E principalmente eu quero que os irmãos demonstrem mais amor um para com o outro, se perdoem mais, porque tem muita gente ainda que não tem conseguido perdoar pessoas. Nesse tempo, é um tempo de reflexão, de você pensar. Liga para a pessoa, manda um e-mail, passa um zap, peça perdão, nem que for por e-mail, não precisa ir lá presente, mas peça perdão. Você é uma pessoa especial para Deus. Então, não vamos esperar acabar a pandemia para você tomar essa iniciativa. Tome agora que você tem tempo. Aproveite o seu tempo. Você está em casa ou está trabalhando, mas você está tendo um tempo maior que antes. Então, tente ter esse tempo para demonstrar mais amor às pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai te dar uma grande vitória para você. E eu quero deixar 2 versículos aqui que eu estava vendo aqui, no Salmo 40. No verso 4 diz o seguinte: há muitas bênçãos para aquele que confia no Senhor. Então eu creio que mesmo nessa situação, você que está em casa aguardando os acontecimentos, aguardando passar essa situação, há muitas bênçãos de Deus para você. Há muitas maravilhas de Deus na sua vida nesse tempo. E depois o outro verso diz assim: o que o Senhor deseja do seu povo não são sacrifícios e ofertas. O Senhor não deseja sacrifícios e ofertas, mas ouvidos prontos a obedecer a sua voz. Então, dê ouvido ao Espírito Santo. Amém. Não tenha medo. Seja ousado perante Deus. Seja ousado. Que as pessoas vejam você uma pessoa ousada. Você vai deixar um legado para os seus filhos, para a sua família no dia de amanhã. O que eles vão falar de você no dia de amanhã? Então, acredite no Senhor que as coisas vão dar certo. Acredite que o que você colocar as mãos vai prosperar. Que o seu trabalho vai ser abençoado. Ah, pastor, mas estou numa situação difícil, estou sem emprego. Acredite pela fé que você vai ter um emprego. Ah, pastor, mas a situação está difícil, mas o seu Deus é maior que a situação. Então acredite nele, que a vitória vai vir sobre a sua vida. Eu quero deixar para a nossa reflexão um versículo que ele é quase paradoxal com o que eu vou falar, mas esse aqui Deus tem falado bastante comigo nesse versículo e eu quero compartilhar com você e eu quero que você leia comigo, ou que você ouça com o coração. Salmos 46, 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só esse pedacinho. Mas eu quero estender essa compreensão para você, que é aquietai-vos, aquiete o coração, aquiete a ansiedade e saiba que Deus está acima de tudo isso.
O aquietar o seu coração não significa aquietar a sua ação. Mas ao aquietar o seu coração, você pode fazer ações agora mais inteligentes. Você pode começar hoje de uma forma como você nunca começou. Entenda esse momento como sendo um momento, se você perdeu tudo, que ótimo, agora você não tem mais nada para perder, começa de novo. Que pode ser o momento que Deus está te dando um novo recomeço. E se o seu coração está quieto, sabendo que Deus existe, Ele vai dar um novo recomeço. E você não vai saber de onde, mas a hora que acontecer, você vai entender quem foi. Então fica com essa mensagem, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Ele está conosco. Aliás, Ele não está conosco, Ele está em nós. Ele está em nós. Então tenha essa segurança e comece de novo amanhã. Comece outra vez. É o que eu desejo, que essa paz, que mesmo nas adversidades que todos nós passamos, acredite, todos nós estamos aqui, passamos os nossos desafios. Então isso aqui não é o discurso de alguém que diz, mas você não sabe. Sei sim. Mas aquieta o meu coração em Deus, porque Ele está conosco. Eu tenho duas alegrias entre todas aqui nesse encontro. A primeira é dos nossos convidados terem aceitado esse desafio de vir sonhar, ter visões, pensar. O segundo é que eu tinha escolhido um texto para o final, que eu tinha certeza que o Osmar ia citar. Nós conversamos desse texto antes, e o meu texto chegou intacto aqui. E é um texto desafiador, de novo em Eclesiastes. Agora Eclesiastes 9, 11, é muito rico, porque diz assim: percebi outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre ganham a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. A palavra de Deus deixa claro que às vezes você trabalhou e lutou pelas melhores condições, mas algo do tempo e uma situação veio e tirou aquela vitória que você achava que era certa, que era garantida. Mas isso não assustou nem mesmo a Deus, como não deveria assustar a nós. Em momentos pós-pandemias, guerras e revoluções, quem avança, quem progride, é quem se adapta aos novos tempos. Se eu tivesse que falar tudo isso numa única palavra, eu diria: é momento de versatilidade. Pastor Zé falou de inovação. Animais se perderam na natureza, desde a sua criação se extinguiram, porque eles não conseguiram se adaptar, não conseguiram se dedicar a uma visão, a um objetivo, e é isso que nós estamos fazendo aqui. O nosso grande negócio aqui é andar com pessoas. Então ninguém aqui está andando sozinho, ninguém aqui descobriu as soluções de tudo, pelo contrário. Semana que vem, no Papo de Esperança, nós estaremos recebendo o pessoal que trabalha com economia. A nossa conversa vai ser economia pós-pandemia, até rima, vou ver se eu faço um rap. Como é que a gente faz isso? Através dessa conversa boa, colocando o coração para fora, a esperança para fora, a coragem. Fica com a gente, repassa esse material para tantas outras pessoas. Domingo, quando a gente acabou aqui, o nosso culto, que foi uma bênção, uma alegria, alguém virou para mim e falou assim: acho que a gente aprendeu a fazer culto online, né? Não estava na nossa agenda do ano passado crescer fazendo culto online. A gente tinha uns materiais aqui que a gente nunca tinha usado para isso aqui, e a gente está ousando. Eu agradeço a vida e o testemunho de cada um dos irmãos que estão aqui, dos que virão, porque é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Ousar mais do que nunca e colocar o nosso coração na dependência do Senhor. Para a gente fechar, vou pedir ao pastor Zé Roberto orar por nós, agradecer a toda a equipe de trabalho, a vida desses irmãos, e que essa esperança se renove na vida de cada um daqueles que nos ouvem. Obrigado, e até sexta-feira que vem. Ore com a gente, ore com o pastor Zé. Senhor, nós te agradecemos por este momento, um momento muito maravilhoso, em podermos estar aqui, Senhor, discutindo esse assunto que está na atualidade no dia de hoje. Que a tua bênção, tua graça seja sobre cada um de nós, sobre o pastor Oswaldinho, sua família, o Osmar, sua família, ó Deus, o Pedro, sua família, ó Deus, todos os técnicos, Senhor, que estão aqui, ó Deus, no som, na mídia. Senhor, estenda as tuas mãos, ó Pai, sobre cada um deles, suas famílias também, cuidando, ó Pai. E pedimos a bênção sobre o teu povo, os que estão nos ouvindo nesta hora, que a tua bênção esteja sobre cada família,
Ó Deus, guarda, cuida, sustenta e que possamos, Senhor, cada vez mais demonstrar amor ao nosso próximo e amor em todos os aspectos, ó Deus, ajudando, cuidando, ó Deus, fortalecendo, dando palavras, Senhor, de orientação, ó Deus, como falamos aqui hoje, muitas pessoas precisarão de palavras amigas, palavras de orientação. Senhor, guarda e cuida de cada um de nós. Nós te agradecemos por esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.